Vamos responder algumas questões aí, depois a gente já entra em conteúdo de novo. Questão número 1. Questão número 1. O importante instrumento jurídico de proteção ao patrimônio público social é a Lei 8429, também conhecido como Lei de Improbidade Administrativa. O regulamento tutela a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, responsabilizando aqueles que praticam atos de improbidade administrativa. Tendo como base as disposições da Lei de Improbidade, analise, abaixe e assinale a opção correta. E aí, se marcaram qual? Letra A. Isso aí. Ó, para os efeitos da Lei de Improbidade, considera-se o agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Por quê? Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração pública, direta e indireta. É amplo demais o conceito aqui para incidir, para considerar servidor público e para incidir na lei de improbidade administrativa. Vamos ver por que as outras são erradas. A B está errada por quê? Ela fala o seguinte: não se aplicam as disposições da lei de improbidade àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente. Se aplica sim. Considere-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, olha aqui, e culposas. Não, só dolosas, só dolosas. Alteração recente, 2021, como falei com vocês. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos, olha aqui, tá vendo o que eu falei com vocês? Representará quem? Ao Ministério Público, por não ao delegado de polícia. Configura improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão decorrente de, olha aqui, divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência. Isso nem ato de improbidade administrativa é. A própria lei de improbidade já colocou de forma expressa que a divergência interpretativa não acarreta improbidade. Letra A. Assinale a alternativa que indica corretamente um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Vamos ver se vocês pegaram as questões aqui. E aí, vocês marcaram o que aqui? Letra A. Letra A. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por infração privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. A B, eu já posso verificar que não é enriquecimento ilícito. Não é. Pode ser o quê? Prejuízo horário. Olha a B, a C. Permitir ou concorrer. Prejuízo horário. Agir para a configuração de ilícito na celebração, fiscalização e na análise das prestações de contas de parceria firmadas pela administração pública com entidades privadas. Fala que ele percebeu, fala que ele auferiu. Enriquecimento, prejuízo horário. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Não está previsto lá na questão dos princípios. Porque o princípio a gente decorou. Está falando do verbo aqui de auferir, de receber, de perceber? Prejuízo horário. Vamos lá. 4. Vocês marcaram aqui na 4? A Lei 8429 dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude de prática de indevida de improbidade. Analisa as opções abaixo sobre os atos de improbidade. Vamos lá. Ação indevida, dolosa, que seja perda patrimonial. É improbidade. Desvio ou apropriação de valores públicos de modo indevido. É improbidade. Eita, travou a língua. Olha aqui, excesso de conduta de controle de custo, que incida racionalização. O cara está sendo ainda zeloso até demais, pô. Claro que não é improbidade, né? Então é 1 e 2, letra A. 5. Conforme definido na lei de improbidade, constitui ato de improbidade administrativa importando. Agora ele quer o quê? Enriquecimento
ilícito. Vamos só nos verbos? Utilizar. Utilizar, verbo. Receber, receber, aceitar. Matamos a questão. Nomear cônjuge, companheiro. Isso aqui é o quê? Nepotismo. Nepotismo é o quê? Princípio. Princípio. Artigo 11. Viola princípio. Agora, nem vou ler as questões, não. Utilizar. Utilizar o quê? Qualquer bem imóvel da administração em propriedade particular para benefício próprio. Imagina, você não está deixando de gastar dinheiro, não? Quando você utiliza um trator de uma prefeitura para fazer obra na sua casa. Então você está o quê? Ó? Enriquecimento ilícito. Ou levar o pedreiro da prefeitura lá pra... Aqui é amplo, olha aqui, ó. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel. Ó, olha aqui. Qualquer bem imóvel de propriedade à disposição ou à disposição de qualquer das entidades. Aí, ó, você falou do pedreiro, ó. Bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Então, letra A, né, aqui, né? Letra A. 6. A lei de improbidade administrativa, na apostila de vocês eu coloquei LIA, tá? Fiquei bem abreviando. LIA é Lei de Improbidade Administrativa. O objetivo é assegurar a integridade do patrimônio público e social através da tutela da probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. Com base nas disposições da LIA, analise as alternativas e assinale a opção O incorreta. As disposições da LIA são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza, concorra, sempre cuidado com isso aqui, ó. Dolosamente. Se falar culposamente, esquece, não é? Dolosamente para a prática do ato de improbidade. Perfeito. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo, judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, Estados, DF e municípios. Certinho. Certinho. Agora vamos ver a C. Consideram-se atos de improbidade administrativa, já matamos, as condutas dolosas e culposas, não. Vimos que depois de 2021, na alteração que teve, extinguiu as condutas culposas. Então, letra C que está errada. A D vai falar que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem a comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Reforma de 2021. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade conhecida dos fatos representará o delegado? Não, ao Ministério Público, competente para as providências necessárias. Então, o que está errado é a letra C mesmo. 7. Eu vou deixar de ler esse enunciado aqui. Ó, conforme disposição da LIA, são exemplos de atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública, exceto. Porque a letra A, C, D e E a gente decorou. São poucos incisos. Você vai chegar na prova, você vai conseguir olhar ali, você vai saber que é princípio, cara. Princípio você vai saber que é. Agora, prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, você vai pegar por onde? Pelo verbo. Então, ó, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições, que deve permanecer em segredo, propiciando o beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Princípio. Viola princípio, artigo 11. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Antes de 2021, parava aqui. Aí depois vem, ó, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Certo também, de acordo com a nova lei. Negar publicidade aos atos oficiais. Antes parava aqui. Mas depois de 2021 continua. Exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade, do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei.
frustrar em ofensa à imparcialidade, então está certo a D, né? O caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro. Princípios também. Sobrou prejuízo ao erário, né? Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, sem a estrita observância das normas pertinentes, ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. 8. A lei dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade. Esse é o artigo 11, já sabemos que é de princípios, né? Descreve e constitui ato de improbidade, que atenta contra os princípios da administração, ação ou omissão dolosa, que viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por determinadas condutas. Analise os itens abaixo. Quais correspondem a esses quesitos? Ou seja, quais que são que viola os princípios, né? Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, através da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Princípio, já vimos. Negar publicidade aos atos oficiais, certo, né? Exceto em razão da imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, ou de outras hipóteses instituídas em lei. Sim. Há 3 que não está certa, né? Não ocultar irregularidades no ato de prestação de contas sujeito a penalidade em vista do crime de publicidade atenuante. Na verdade, o cara ele responde se ele ocultar irregularidades, né? O cara não tá ocultando. Letra E, né? 1 e 2 só, que viola os princípios da administração. Assinale a alternativa que descreve corretamente um ato de improbidade que importa. Olha aqui, enriquecimento ilícito. Vamos pelos verbos. Já matamos só pelo verbo. E aí? Perceber. Perceber, ó. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Ele está percebendo uma vantagem econômica. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, causa prejuízo ao erário, né? Realizar operação financeira sem observância das normas legais, prejuízo ao erário. Permitir ou concorrer para que pessoa física... Permitir ou concorrer, prejuízo ao erário. Está permitindo ou concorrendo para que pessoa física aufira benefício. Não é ele que está oferindo benefício, é uma outra pessoa. Mesma coisa aqui, ó, permitir ou facilitar a aquisição, permuta, alocação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Não é ele que está oferindo vantagem, é uma outra pessoa, prejuízo ao erário. Só há enriquecimento ilícito na conduta da letra C, que ele está percebendo uma vantagem econômica. Confia. Vai nos verbos. Vai dar certo. Assinale a alternativa que está de acordo com o regramento da lei de improbidade. Vamos lá. A mera divergência interpretativa da lei, mesmo quando baseada em jurisprudência não pacificada, configura improbidade. Vimos que não, né? Apesar de ter sido submetido a uma ADI, ainda continua lá na lei de improbidade e cai na prova. São considerados atos de improbidade administrativa apenas os atos dolosos tipificados na lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. É apenas mesmo, pô. Só tem ato doloso. Não tem ato culposo. Os atos de improbidade administrativa incluem qualquer ato doloso, independentemente de ser praticado no exercício da função pública ou não. Não, pô, não é qualquer. Tem que haver o quê? Uma finalidade aqui, com uma... Tá errado. Porque a mera divergência interpretativa da lei, ainda que baseada em jurisprudência não pacificada, não configura ato de improbidade administrativa.
A gente viu que no Supremo tem uma ADI questionando isso, mas ainda está na lei ali e não foi retirado. A B que tá certa, porque é só ato doloso. E aqui, ó, tem que haver uma vinculação com o exercício da função pública. Atos privados não se inclui. D, ó, o mero exercício da função pública sem comprovação de ato doloso com fim ilícito configura? Não configura ato de improbidade. O sistema de responsabilização por improbidade administrativa não se aplica a entidades privadas que recebam subvenções, benefícios ou incentivos de entes públicos. Se aplica. 14. Aqui, ó. Ele quer que assinar a alternativa que indica corretamente, que atenta contra os princípios. Vocês marcaram o quê? Letra E. Negar publicidade aos atos ou oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança ou outras hipóteses previstas em lei. Ó, o resto aqui é tudo prejuízo ao erário, né? Não tem nada de verbos que o cara coloca no bolso. Tudo aqui prejuízo ao erário. Na letra número 13, na letra D, você colocou errado por quê? 13, qual? Tá, configura. Então, não configura. Não configura. Letra D, 13, letra D. Não configura. Então, letra 14, letra E. 15. Os objetivos da administração pública sempre estarão voltados à promoção do bem-estar coletivo, o qual deverá ser atingido através da gestão eficiente dos recursos públicos. Dentro desse contexto, a LIA dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade, os quais poderão interferir na atuação do Estado. Vamos lá. Com base na LIA, assinale a alternativa e assinale a opção correta. O sucessor... Causando prejuízo aí no enunciado, ele fala que é sobre prejuízo ao erário ou não tem nada a ver? Não. Vai causar um prejuízo de alguma forma. Mesmo que moralmente a administração, mesmo que violação a princípios. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente está sujeito à obrigação de repará-lo. Olha aqui. Ainda que ultrapasse o valor da herança ou do patrimônio. Não pode ultrapassar o valor da herança ou do patrimônio transferido. Olha B. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito não afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções da LIA os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário de dinheiro público, haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado, olha aqui, ó, o ressarcimento de prejuízo, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. A empresa não vai responder acima da contribuição do poder público, com patrimônio privado só. Não, é limitado ao que ela recebe do poder público. As disposições da LIA são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, concorra culposamente, dolosamente. Então, gabarita letra C, isso aí. 16. De acordo com a LIA, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Nesse contexto, relacione a coluna 1, que apresenta as espécies de atos de improbidade, com a coluna 2, que descreve as condutas ímprobas, conforme LIA. Tem uns precoces aí que já estão dando resposta, né? Vamos lá.
atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, ao erário, o 2, e princípios 3. Então, vamos lá. Negar publicidade. Vão nos que a gente decorou, que é enriquecimento ilícito e princípios. Negar publicidade a atos oficiais é o quê? Princípios, né? Mas não é só isso, né? Exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e outras hipóteses definidas em lei. Então, 3. Já matamos aqui, ó. Sai fora 1, a B, e sai fora a C. Vamos aqui no aceitar, ó. Aceitar é o quê? Enriquecimento ilícito, 1. Aí. Confia. Letra D mesmo. Mas vamos ver aqui, ó. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem por preço superior ao mercado. O cara está recebendo alguma coisa? Não. Terceiro que está se beneficiando. Número 2 aqui. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem estrita observância das normas. Mesma coisa, 2. Prejuízo ao erário. Perceberam como que fica tranquilo? Fácil não é, porque realmente tem que concordar com vocês. Não é um tema fácil. Mas a gente faz aqui tornar o quê? Possível de acertar a questão, cara. É isso que a gente quer. A gente quer acertar a questão. Ninguém aqui quer ser um especialista em lei de improbidade administrativa para combater corrupção. Não, quer acertar a questão. 17. A lei de improbidade administrativa estabelece as regras para a responsabilização de agentes públicos que praticam atos que lesam o patrimônio público, causa enriquecimento ilícito ou atento contra os princípios. Considerando as recentes alterações trazidas pela Lei 14.230 de 2021, analise as seguintes afirmativas e assinar a opção correta. Isso aí. Mas vamos ver as questões aqui. Vamos lá. A improbidade administrativa ocorre tanto por dolo quanto por culpa. Já mata aqui, ó. Já para aqui. Não, só por dolo. Qualquer ato administrativo que cause prejuízo ao erário é considerado improbidade administrativa, independentemente da intenção do agente público, sendo suficiente que o prejuízo tenha ocorrido. Não, tem que ter dolo. Tem que ter dolo. Atos de improbidade podem ser punidos mesmo que tenham sido cometidos sem dolo não. Tem que ter dolo. Sobrou a letra D. Um ato de improbidade só pode ser sancionado se comprovado o dolo, ou seja, a intenção de praticar a conduta ilícita. Nos termos da LIA, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. A ação ou omissão dolosa que viola os deveres. Vamos lá. Qual que ele quer aqui? Os princípios. Permitir, aceitar. Ó, permitir é o quê? Prejuízo ao erário. Mas olha aqui, aceitar. Enriquecimento ilícito. Permitir, facilitar, concorrer. Prejuízo ao erário. Sobrou a D, né? Que a gente já tinha decorado. Que é o revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Letra D, princípio. Lembra disso. Grava princípio. O artigo 11, que é pequeno, enriquecimento ilícito vai pelos verbos. Verbos. Perceber, aceitar. Os verbos que eu falei com vocês. Que o cara coloca no bolso a vantagem ilícita, o dinheiro, o bem. Usa receber também. Receber e perceber. A lei federal, a LIA, trata dos atos de improbidade administrativa e das sanções aplicáveis aos agentes públicos que desrespeitem os princípios da administração pública. Essa legislação é fundamental para proteger o patrimônio público e garantir a moralidade nas atividades governamentais. Associa as colunas relacionando os tipos de improbidade administrativa apresentados na coluna 1 e suas respectivas características apresentadas na coluna 2. Então, vamos lá, então. A vai ser enriquecimento ilícito, B, prejuízo erário, C, princípios. Quando o agente público utiliza o cargo para obter vantagens
patrimoniais indevidas. É o quê? Enriquecimento ilícito. Quando há ações ou omissões que causem danos financeiros ao patrimônio público. Prejuízo ao erário. B. Quando o agente público desrespeita princípios, mas não é o resto. C. ABC, letra A. Carlos, um gestor público, descobre que um colega utilizou recursos da prefeitura para reformar sua residência particular. Em uma reunião, ele discute com a equipe que tal ação constitui um ato de improbidade, e essa é para não zerar, né? 24. Um servidor público municipal responsável pela condução de um processo licitatório, sem qualquer justificativa, decidiu não publicar, negar publicidade a atos oficiais, sob o argumento de que as empresas vencedoras já haviam sido notificadas diretamente. Essa decisão dificultou o acesso à população e dos órgãos de controle à informação sobre o processo. E aí? Que atenta contra os princípios da administração pública, letra C. Letra C.